Presente. Náudia Faedo. Luciano Perpétuo. Celso Moraes. Iturival Nascimento Júnior. Idelson Mendes. Eliene Moraes. Lucivaldo Medeiros. Elecir Casagrande. Anás Bernardes. Presente. Elias Rosa Cardoso. José Antônio Pacheco Pereira. Leilton Ribeiro. Presente. Leonardo Fonseca. Lúcia Helena Batista. Luiz Alves de Oliveira. Maria José Guimarães Cabral. Manuel Pereira dos Santos. Presente. Orestes Ferreira. Nilton Ferreira. Paulo Henrique Guimarães. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão extraordinária do dia 27 de outubro de 2016. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival Nascimento, faça a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao rebrobo, mas honra os que temem ao Senhor. Os que juram com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Senhor presidente, novos pares dessa casa, público, imprensa, só para dizer que hoje provavelmente devemos votar os vetos, principalmente o veto da lei que nós pedimos a revogação da concessão da Saneago. Queria só lembrar os irmãos, alertar os nobres colegas, que inclusive meu amigo Manuel, que já está virando, não sei se você já viu, o movimento dos outros municípios, graças ao nosso trabalho dessa casa, eu falei que isso ia dar resultado e vocês não tenham dúvida. Nós abrimos as portas para que nós possamos, todas as cidades envolvidas naquele contrato de usura, possamos de alguma forma ver resguardado o direito do cidadão rioverdense. Então eu me sinto indo embora, mas com a missão cumprida. Eu me deixo, acho só essa função desses 4 anos que eu passei por aqui, eu digo que deixei aqui a minha marca registrada com essa luta que foi não só minha, mas de todos os meus colegas que me convalidaram nesse trabalho. E espero que nós tenhamos o reconhecimento da sociedade rioverdense pela disposição e a determinação nesse trabalho. Muito obrigado. Parabenizar Vossa Excelência, vereador Iturival. Vossa Excelência que não foi reeleito, mas fez um excelente trabalho nos 4 anos que Vossa Excelência esteve aqui como vereador, e esse projeto de Vossa Excelência vai ficar marcado. Tanto é que saiu todos os jornais de segunda-feira para cá, os 4 prefeitos da cidade que fez concessão com essa empresa, os 4 prefeitos foram eleitos para próximo ano, 2017, entrarão para a quebra desse contrato com essa empresa. Então, Vossa Excelência já teve a visão lá atrás. Parabenizar Vossa Excelência e dizer que o veto será votado hoje também. O último prazo é hoje para ser votado o veto sobre a quebra do contrato da Odebrecht, projeto de Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, pedir pela ordem da mesma forma, cumprimentar os nobres colegas, nobres edis, pares da casa, público assistente, os internautas, e dizer ao nobre vereador Iturival, que
foi uma honra para mim, e eu já disse isso para você pessoalmente, estar participando do parlamento junto com a vossa pessoa, né? Que é uma pessoa ilibada, um cara transparente e um guerreiro, um trabalhador. E dizer ao senhor que eu fico muito feliz em saber que essa semente nasceu, né? Nasceu. Eu te confesso a você, nobre colega, que eu não acreditava que esses outros municípios encampariam nessa luta, nessa guerra, né, que eu acho que é uma guerra a ser travada, essa batalha. E dizer ao senhor que, da mesma forma que eu fui favorável ao seu projeto, estarei sendo contrário ao veto, porque eu preciso dar essa força que você merece. Porque mesmo você não estando nessa casa, eu assumo e garanto para o senhor que sempre que tocar nesse assunto de Odebrecht, o senhor, eu quero citar que o senhor plantou uma semente do bem. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso da Silva Moraes. Senhor presidente, pedi pela ordem para estar cumprimentando Vossa Excelência, senhores e senhoras vereadores, a imprensa, o público que nos prestigia nesta manhã de hoje, aos procuradores, né, advogados, né, do município que está aqui nos acompanhando nos trabalhos desta manhã de hoje, senhor presidente. E para que Vossa Excelência, senhor presidente, faça uma propositura para que a gente possa estar votando o projeto de lei 71/2016, pois o mesmo se encontra com pedido de vista, né? O prazo esgotou. E eu peço Vossa Excelência para que Vossa Excelência faça uma propositura para que seja deliberado no plenário, para que o mesmo seja votado pela cópia e objeto da ordem do dia. É uma propositura do líder de governo, vereador Celso, que solicita que o projeto de lei 71/2016, que está com pedido de vista do vereador Lúcio, o prazo esgotado, que seja votado na cópia no dia de hoje, e que seja colocado em pauta na sessão de hoje. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Solicitar ao servidor da casa que providencie uma cópia do projeto de lei 71/2016, que trata sobre os procuradores do município. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Pede lá para fazer para mim. Senhor presidente, o senhor fez a propositura do projeto 71. O projeto 71 trata-se dos honorários dos procuradores, que inclusive está com pedido de vista para a vereadora Lúcia Batista, Helena Batista, é isso? É isso, senhor presidente? Votarei. Pela ordem, senhor presidente. Votarei, vou votar com a propositura, votarei favorável ao projeto, mas eu quero deixar claro aqui, registrado. Vou arrumar um problema sério. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, só reforçando o pedido do qual nós pedimos para que votasse, para que fizesse a propositura, até porque a matéria que se encontra com a nobre vereadora, ela já está com o prazo regimental esgotado, e a mesma não se faz presente. Então, por este motivo, o qual nós pedimos para que Vossa Excelência fizesse a devida propositura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel. Beleza, senhor presidente. Então, ficou esclarecido, né? Só para deixar registrado, já que o tempo regimental está esgotado e ela não compareceu à casa, então mais do que justo votar pela cópia. Está esclarecido, senhor presidente. Pode seguir. Solicito, secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do ofício 135/2016, referência ao ofício 99, o requerimento 169, que justifica o não comparecimento da secretária Lívia de Matos. Rio Verde, 20 de outubro, a sua excelência Irã Mendonça Cabral. Senhor presidente, em atenção ao vosso ofício, no qual convoca a secretária Lívia de Matos para comparecer ao plenário da Câmara, no dia 24, apresenta-se justificativo do não comparecimento, ponderando o seguinte: considerações iniciais. A autorização na lei orgânica para que a Câmara convocar a secretária para prestar informações pessoalmente em plenário é medida de caráter excepcionalíssimo
e só tem eficácia se preenchido todos os requisitos constitucionais, sem os quais a convocação será nula de pleno direito e não obrigará ao comparecimento pessoal da secretária. Assim, a convocação pela Câmara deverá obedecer todos os comandos constitucionais. No caso vertente, é flagrante o desatendimento dos requisitos constitucionais legais da convocação. Registra-se inicialmente que, na atualidade, o princípio da proporcionalidade que há de mais novo abrangente é relevante em toda a teoria de constitucionalismo contemporâneo. O princípio da proporcionalidade tem aplicação como instrumento de controle material da constitucionalidade das normas como princípio de interpretação jurídica na aplicação das leis. No caso vertente, devemos utilizar o princípio da proporcionalidade como princípio da interpretação para a correta aplicação da regra do artigo 9 da Lei Orgânica. A adequação significa que a norma é apenas produzir o resultado desejado, que é a conexão entre os meios e fins. Proporcionalidade em sentido estrito, de razoabilidade. Para que uma norma seja proporcional em sentido estrito às vantagens da restrição legal ou da obrigação imposta, devem ser maiores que as desvantagens. Trata-se de uma ponderação entre os danos causados e os resultados a serem obtidos. Se deve perguntar se as vantagens são maiores que as desvantagens. O direito de convocação pela Câmara de um secretário para prestar informações presenciais é medida excepcional, só admissível quando esgotados os meios ordinários de fiscalização e nem pode ser utilizada para constrangimento desproporcional que violaria a independência dos poderes. Destaca havendo à disposição da Câmara um meio menos gravoso, que é a utilização do artigo 30 da Lei Orgânica, traduz-se em arbitrariedade da convocação, por afronta à razoabilidade constitucional. Igualmente, afronta o terceiro elemento do princípio da proporcionalidade, posto que a suposta vantagem de presença física do secretário não é maior do que a desvantagem jurídica do constrangimento. Aliás, por se tratar de questões que se provam por documentos, não há qualquer vantagem na presença do secretário, salvo o inconstitucional e inadmissível constrangimento. Nulidade formal. Diante da estrutura traçada pela Constituição ao Poder Legislativo, estabelecendo uma função típica, que é legislar, e uma função atípica, que é fiscalizar, ninguém mais duvida que se opõe que a Câmara Municipal tem função legislativa e função administrativa de fiscalizar. Assim, quando a Câmara Municipal está no exercício da fiscalização do Executivo, todos os atos que pratica nessa função são atos administrativos, moralmente diante da obrigatoriedade do processo administrativo. Portanto, é imposição legal e constitucional que a Câmara, ao praticar atos no processo de fiscalização, observe todos os elementos do ato administrativo. Nessa perspectiva, a deliberação para a convocação e a própria convocação são atos administrativos e, portanto, deveria ter sido motivados, ou seja, expostos seus fundamentos legais. Não se duvida que, no processo legislativo, os vereadores podem simplesmente votar sim ou não, sem apresentar qualquer justificativa explicitamente, mas, no processo fiscalizatório, que é o processo administrativo, e nos atos administrativos, é inconcebível a ausência de motivação explícita sob pena de arbitrariedade. No caso em Testília, nota-se que o requerimento aprovado que requeriu a convocação do secretário não apresentou um mínimo de motivação. Ora, por que convocar a secretária? Quais as razões pelas quais não é possível a fiscalização pelos métodos ordinários? Quais são os fatos que comprovaram as razões? O direito, senhor presidente, jamais deu guarida a arbitrariedades. A convocação, que é um ato de imposição pelo legislativo de um agente do Poder Executivo, só se justifica nos termos da Lei Orgânica, se pautando em fundamentação razoável, que neste caso nem sequer constou do processo e do ato administrativo. A motivação é pedra fundamental de qualquer processo administrativo. E a função fiscalizatória da Câmara se exerce dentro do processo administrativo e não legislativo, sendo que o ato de deliberar e convocar a secretária é um ato administrativo que deve ser, portanto, motivado sob pena de ser taxado de arbitrário e inconstitucional. Da falta de explicação de assuntos, a nulidade. O artigo 28 da Lei Orgânica exige, mesmo nas convocações justificadas e necessárias, que os assuntos dos quais o secretário deve prestar informações sejam previamente estabelecidos, bem delimitados e especificados. Isso tem uma razão de ser. Ora, sendo a convocação uma medida extrema, utilizável somente em casos excepcionais e que submete um agente do Poder Executivo a indagações de outro poder, é preciso que a lei garanta a independência entre os poderes, conforme o artigo 2º da Constituição Federal. É que as convocações para tratar de assuntos sem exata delimitação e especificação das questões que serão formuladas
violam em concreto a harmonia e independência entre os poderes, porque deixam um representante de um poder em estado de sujeição e constrangimento perante outro poder, inclusive sujeito a situações indelicadas e incapaz até de responder a contento questões surpresas, mormente quando se pergunta sobre dados que constam do registro que o agente não é obrigado a saber de memória. Ora, no requerimento da convocação consta apenas a indicação do assunto, prestar esclarecimento a respeito de sua cessão pelo Estado de Goiás e ainda sobre o recebimento de indenização referente à cessão. Obviamente, isso não é suficiente para atender o comando legal da especificação do assunto. É preciso especificar as dúvidas, o período, os quais os itens a serem esclarecidos, ou seja, é mista a elaboração dos quesitos que serão abordados sobre as matérias indicadas, o que não ocorreu. Por exemplo, o que se quer perguntar sobre a cessão no âmbito das funções da secretária, já que a cessão é ato entre os entes federados, Estado e município. O que ocorreu antes da assunção do cargo da secretária municipal? Quais os pontos de questionamento? A indenização? A convocação para tratar de assuntos apenas indicados, sem especificações necessárias, não atende o requisito do artigo 28 da Lei Orgânica e viola a harmonia e a independência entre os poderes. Da falta de comparecimento. Senhor presidente, de maneira alguma a secretária pretende afrontar a Câmara, porque se trata do poder legislativo que merece todo o respeito. Como já é do conhecimento geral, os secretários municipais têm inúmeros afazeres e agenda cheia de compromisso. No caso da secretária convocada, ela já tinha compromissos pré-agendados na data fixada para comparecimento. Ademais, por serem autoridades públicas, o secretário não deve se submeter a atos que não preencham os preceitos legais e constitucionais, como é a convocação para comparecimento, que no fundo se trata de constrangimento indevido. Assim, as justificativas da secretária, a hora apresentadas, denotam o respeito à Câmara, além de esclarecer que a falta de justificativa da convocação é que cria a inegibilidade do comparecimento, conforme pontuado anteriormente. Não obstante a inegibilidade do comparecimento, a secretária não se furta a apresentar os esclarecimentos dos questionamentos dedutíveis da convocação. Veja-se abaixo. Das informações requeridas. Embora não se saiba exatamente quais as dúvidas específicas, posto não especificado no requerimento e nem no ofício de convocação, presta-se os seguintes esclarecimentos de forma genérica. 1. Cessão pelo Estado de Goiás. Primeiramente, é importante esclarecer que a cessão do servidor é do ato anterior à sua nomeação como secretária municipal e não tem, portanto, a participação da secretária. Trata-se do poder discricionário do chefe do Executivo Municipal. E do representante do Estado de Goiás. Com efeito, com as portarias 1614 de 2013, 951 de 2014, 3401 de 2014, 1571 de 2013, todas do secretário do Estado da Casa Civil, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás, a professora estadual Liva Massa foi cedida ao município de Rio Verde com ônus para o destino, com todos os direitos e vantagens do seu cargo e com ônus para o órgão requisitante. Como a secretária tem outro cargo efetivo de profissional da educação 2, perfeitamente cumulável com o citado acima, ela também foi cedida pela Prefeitura de Senador Canedo, com todos os direitos e vantagens do seu cargo com ônus para o órgão destino. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso, líder do governo. Senhor presidente, ainda em tempo, para que Vossa Excelência também faça uma propositura para que nós possamos também estar votando o projeto 80/2016, o qual se encontra também com pedido de vista com a nobre vereadora Lúcia Batista, pois a mesma até agora, no momento, não se faz presente, e já com o tempo regimental esgotado, para que Vossa Excelência faça a propositura e que nós possamos estar votando pela cópia e que seja deliberado na ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Há uma propositura do vereador Celso, líder de governo, que solicita que o projeto de lei 80/2016 seja votado pela cópia, porque já extrapolou o tempo da vereadora Lúcia, que está com pedido de vista.
e que seja votado no dia de hoje. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Torival que continue a leitura. Quaisquer outras dúvidas quanto a esse assunto, a Câmara de Vereadores poderá solicitar informações que serão esclarecidas pela secretária se for no âmbito da sua competência. Indenização no valor de R$ 45.602,70. Embora não se saiba quais os questionamentos quanto ao assunto, o secretário esclarece os seguintes pontos. Houve pagamento pelo município à secretária no valor de R$ 45 mil a título de ressarcimento de diferenças salariais, pois que durante o período de 4 de outubro a dezembro, o município efetivou o pagamento menor que o devido. Assim, para evitar o enriquecimento ilícito do município, a secretária foi devidamente ressarcida. Isso está basicamente claro no processo administrativo em anexo e é de fácil entendimento, conforme a explanação simplificada. É salutar esclarecer que as omissões só foram detectadas quando, a respeito do valor de 45 mil, quando a Goiás-Prev solicitou o recolhimento previdenciário do cargo efetivo no Estado. Então, a analisar a questão, percebeu-se que o recolhimento ao Goiás-Prev não estava sendo recolhido, porque não se estava pagando a secretária pelo cargo de professora 4, mas tão somente se considerava o único cargo que era do senador Canedo. Aliás, esse erro não ocorreu somente no caso da secretária convocada. Ocorreu também no caso da secretária municipal de educação, Dionis Rosário Pereira Lopes, que também tem vínculo duplo efetivo. Portanto, corrigida a questão previdenciária identificada pelo Goiás-Prev, obviamente o que haveria de corrigir também é a questão das diferenças salariais sob pena de enriquecimento do município. Depois de instaurado o procedimento administrativo de restituição das diferenças salariais, depois de analisado pelo técnico do departamento pessoal do município e com o parecer da Procuradoria, chegou ao entendimento de que realmente havia uma diferença salarial a ser restituída à servidora hora secretária. Constatou-se que no procedimento administrativo que a omissão do lançamento da remuneração foi em decorrência de não observância do duplo vínculo efetivo da servidora e que a opção por receber a remuneração do cargo efetivo com acréscimo de gratificação pertinente abrangia naturalmente a soma da remuneração dos dois cargos acumulados, pois esses são os cargos efetivos da servidora, não há como fugir disso sob pena de manifestem ilegalmente. Como exemplo da diferença salarial apurada em cálculos contábil, vamos pegar como referência um mês qualquer que escolhemos a esmo, o mês de outubro. O município pagou o seguinte verba. Vencimento do senador Canedo, R$ 2.300. Função gratificada do cargo do senador Canedo, 37. Adicional de titularidade, 460. Gratificação incorporada, 2.118. Adicional de progressão funcional, 691. Complemento vencimento optado, 6.615. Total, 12.226. Mas onde está a remuneração do cargo efetivo do professor? Detectada a omissão do lançamento, percebe-se que o valor que devia ter sido pago não foi. Compõe as seguintes parcelas. Vencimento, senador Canedo. Vencimento do Estado de Goiás. Gratificação adicional de 5% do Estado. Gratificação do cargo do senador Canedo. Gratificação incorporada do senador Canedo. Adicional de progressão funcional, complemento de vencimento. Total, 15 mil. Veja que o lançamento da remuneração do cargo efetivo do Estado, de 2.800 e 1.144, apura-se uma diferença devida à secretária no valor de 3.042 só em relação ao mês de outubro. E dessa forma se apura as diferenças de outros meses no período de outubro a dezembro. Não houve diferença a partir de 2015, porque a partir daí os dois cargos efetivos foram considerados pelo município. Pondera-se que qualquer outras dúvidas ou documentos poderão ser solicitados pela Câmara de Vereadores, que serão prontamente apresentados pela secretária. Segue em anexo toda a documentação pertinente ao assunto. Isso posto, a secretária apresenta por escrito as informações solicitadas genericamente e justifica o não comparecimento pessoal por conta da inegibilidade no caso concreto da convocação que não obedeceu os critérios constitucionais e legais, tais como a falta de necessidade de convocação.
Esclarece ainda que a secretária tem compromisso que já havia sido agendado na data prevista para o comparecimento. Por fim, requer a Igreja Câmara dos Vereadores receba e acolha as presentes justificativas e seja arquivada a convocação pelos motivos assim delineados. Atenciosamente, Livre de Matos, secretário municipal da administração. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Náudia. Pedir pela ordem, senhor presidente, para que conste como presença honrosa na casa os procuradores do município, a Márcia, que foi minha colega de faculdade, o Cidenil, e eu vou pedir para a Cristiane, do nosso gabinete, pegue os nomes completos para que na ata fique hoje, né, um dia importante, onde vieram conversar, explicar o projeto. Nós, aqui da casa, agradecemos. Muito obrigada. Solicitar a secretária Marivana que conste em ata com presença honrosa dos procuradores do município esperar a Cristiane, que ela vai trazer os nomes de todos para que podemos constar em ata. A palavra está franqueada. Com a palavra, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, bom dia a todos, colegas e pares da casa. Quero devolver projetos que está na Comissão Finanças, Redação e Justiça. Projeto de Lei Complementar 76/2016, Projeto de Lei número 88/2016, e que os mesmos em primeira votação. Há uma proposição do vereador Zé Antônio que solicita que os projetos devolvidos por ele entrem na ordem do dia. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Vai colocar, não? Ordem do dia. Solicito o secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 28/2016 em segunda discussão e votação. Pela ordem, vereador Zé Antônio. Quero que faça propositura para dispensar projetos, leitura de segunda votação. Há uma propositura do vereador Zé Antônio que pede a dispensa da leitura dos projetos em segunda discussão e votação. Em votação, os vereadores que concordaram permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 28/2016, que concede comenda a Sebastião Arantes da Silva, a pessoa que menciona, de autoria do vereador Leilton, a palavra está franqueada. Não havendo, em votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação. Tem um problema aqui, Caju. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci Casa Grande. Consultar-se plenário para dispensa a leitura dos projetos com votação. Já foi consultado, vereador. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar 74/2016, que altera o dispositivo da lei complementar que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Município e da outras providências. A palavra está franqueada. Não havendo, em votação.
Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 84/2016, que acresce o anexo único da lei 6.389. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Quem está faltando? Nilton, Leilton, Paulo Henrique. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lucivaldo. Senhor presidente, cumprimentar a mesa, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando os pais da casa, cumprimentando a imprensa, o público presente. Pedir a palavra, senhor presidente, para apresentar uma emenda modificativa e aditiva número 01/2016 ao projeto de lei número 76/2016. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Modifica a letra A do projeto de lei número 76/2016, acrescentando a letra B, que passará a viger com a seguinte redação. A linha A. Em se tratando de coleta e tratamento de esgoto gerado pelas unidades do loteamento, uma vez constatada a inviabilidade técnica de ligação do esgoto à rede de concessionária dos serviços públicos, cuja veracidade deverá ser comprovada e atestada em laudo técnico expedido pela concessionária e pela Secretaria de Obras do município, poderá o empreendedor se valer de sistema individual e ou coletivo. A linha B. A aprovação do sistema ideal de tratamento para a unidade será de responsabilidade dos órgãos ambiental e de engenharia do município e da concessionária do serviço. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor após a aprovação, revogando as disposições encontradas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 27 dias do mês de agosto de 2016. Assinado Lucivaldo Medeiros, vereador do PMDB. E na oportunidade, senhor presidente, solicitar a dispensa da CCJ dessa emenda. Só, senhor presidente. A propositura do vereador Lucivaldo, que pede dispensa da Comissão de Constituição e Justiça da emenda apresentada por ele. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Vou ter que votar. Deu problema aqui. Em segunda discussão, informar os vereadores que deu um problema técnico aqui no painel de votação. Vamos votar dois projetos aqui do sistema tradicional. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 86/2016, que altera a lei 6.378, PPA 2014, lei 6.553, LDO para 2016, lei 6.569, LOA 2016, e a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 87/2016, que dispõe sobre a transação e parcelamento de débitos decorrentes a tributos, multas tributárias e não tributárias administrativas do município de Rio Verde, e a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Primeira. Cadê aquele do Lucivaldo? Em primeira discussão e votação, projeto de lei 76/2016, com a emenda modificativa e aditiva 76/2016, de autoria do vereador Lucivaldo. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura. Fala, bombeiro. Emenda modificativa e aditiva à lei 0/2016. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova.
Modifica a letra A do projeto de lei 76, acrescentando a letra B, que passará a vigir com a seguinte redação. A aprovação do sistema ideal de tratamento para a unidade será de responsabilidade dos órgãos ambientais e de engenharia do município e da concessionária do serviço. Artigo 2º. Essa emenda entrará em vigor dada sua reprovação, revogando as disposições em contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Jussival Tavares de Medeiros. Lei Complementar número 76 de 2016. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica alterada a Lei Complementar 18 de junho de 2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo com fins urbanos na zona rural, qualificado como loteamento fechado, inserindo a linha A em seu artigo 5º, passando a vigir com a seguinte redação. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto se necessário. 2. Revogar as disposições em contrário. Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 76/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Leilton. Batoré. Aprovado por unanimidade. Cadê os procuradores? Agradecer aqui a presença dos procuradores, doutor Luiz Fernando, doutora Cidenil, doutora Graciane, doutora Márcia. Solicitar a secretária Marivana Conciata, a pedido da vereadora Náudia. E agradecer pela presença aqui no dia de hoje. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 71/2016, que será votado pela cópia através da propositura do líder de governo, vereador Celso, e aprovado por unanimidade pelos nobres vereadores. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 71/2016, solicito o secretário Itorival Nascimento que faça a leitura. Projeto de lei complementar 71. A Câmara Municipal de Verde aprova. Lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Em razão da vedação prevista no artigo dessa lei, os valores devidos aos procuradores do município a título de honorário de advogatício previsto na lei complementar e no Estatuto da B serão recolhidos pelo município e repassados aos procuradores e gestores da Procuradoria. Artigo 2º. A lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Em razão da vedação prevista no artigo 2º da lei, os valores devidos aos procuradores e gestores do município, a título de honorário de advogatício, previsto a lei complementar número 5.564, serão recolhidos pelo município e repassados aos beneficiários na forma definida nesta lei. Artigo 3º. A lei complementar 5.564 passará a vigorar com a seguinte redação. 1. Os honorários de advocatício e outros encargos legais decorrentes da atuação de procuradores do município e feitos judiciais, administrativos, cortes, arbitragem, pertencem exclusivamente aos procuradores do município, aos coordenadores das procuradorias especiais e ao diretor da procuradoria, na forma como dispuser a categoria. 3. Havendo acordo ou parcelamento de crédito na Fazenda Pública Municipal, os honorários de advocatício incidirão sobre o montante do ajuste e serão quitados antecipadamente e em parcela única como condição de validade da transação. 4. Os honorários advogatícios não arbitrados judicialmente são devidos em percentual de 10% sobre o valor do crédito. 5. Na extinção do crédito por dação ou em pagamento ou compensação de precatório, aplica-se o artigo 4º desse artigo. Artigo 2º. Revogar disposições em contrário entrar em vigor a data de sua publicação. Gabinete Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 71/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Sem a luz aqui é bom. Sessão vai acabar. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação,
projeto de lei 80/2016, será votado pela cópia, que está com pedido de vista com a vereadora Lúcia. O prazo dela está esgotado e houve uma propositura do vereador Celso, que pediu que votasse pela cópia o projeto de lei 80/2016. Solicito ao secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do projeto de lei 80/2016, que institui normas para cobrança extrajudicial. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei 80/2016. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Primeiro, a Procuradoria-Geral do Município poderá estabelecer procedimento administrativo de cobrança extrajudicial de créditos tributários ou não tributários do município, independente do valor do crédito escrito em dívida ativa. 2. Fica facultado à Procuradoria do Município levar a protesto à certidão devida, enviada para a Secretaria de Fazenda para a cobrança judicial, independentemente do valor do crédito, cujos efeitos do protesto alcançarão também os responsáveis tributários apontados no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Não tendo o devedor quitado o débito na fase administrativa de cobrança, será emitida a certidão de dívida ativa pelo Secretário Municipal da Fazenda, em favor do município de Rio Verde, ficando a Procuradoria do Município autorizada a levar o protesto em certidão de dívida ativa, antes do julgamento da ação de execução fiscal, com inclusão dos honorários julgativos como encargo de cobrança da dívida ativa pelos percentuais mínimos previstos no artigo 1 a 5 do parágrafo 3º do artigo 35 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. O protesto é autorizado, inclusive, contra a certidão de dívida ativa em execução ainda não protestada, caso em que se poderá requerer a suspensão da execução para efetivação do protesto. Parágrafo 3º. Efetivado o protesto sem que o devedor tenha no prazo legal quitado o débito, a Procuradoria do Município fica autorizada a ajuizar a ação executiva de título como todos os valores devidamente autorizados. Parágrafo 4º. Uma vez quitado integralmente ou parcelado o débito pelo devedor, inclusive dos honorários advogatícios e dos emolumentos cartorários, a Procuradoria do Município requererá a baixa do protesto. Parágrafo 5º. Na hipótese de descumprimento do parcelamento, a Procuradoria do Município fica autorizada a levar o protesto integralmente do valor remanescente devido ao município de Rio Verde. Artigo 3º. Com o objetivo de incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de crédito devido ao município de Rio Verde, a Procuradoria-Geral do município de Rio Verde fica autorizada a adotar medidas necessárias ao registro de devedores inscritos na dívida ativa. Artigo 4º. O município de Rio Verde, por meio do Subprocurador-Geral e respectivo tabelionato de protesto, poderão firmar convênio dispondo sobre as condições para a realização dos protestos do título que trata esta lei. A administração pública poderá resolver seus conflitos mediante o processo de conciliação. Parágrafo 1º. A administração pública elegerá as controvérsias que serão submetidas à conciliação, mediação ou arbitragem, que só poderá recair sobre direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2º. Os débitos fiscais poderão ser submetidos à conciliação, mediação ou arbitragem, desde que observadas as seguintes condições: estejam os débitos fiscais inscritos em dívida ativa e encaminhados à Procuradoria-Geral do Município para a cobrança social, mas que preferencialmente ainda não ajuizados. 2. Vedação de renúncia da receita, salvo autorizada pela lei específica, podendo haver parcelamento nos termos da lei. 3. Os honorários dos procuradores do município devidos pelo devedor, contribuinte na conciliação, mediação arbitrária, observará os percentuais mínimos previstos no artigo 1 a 5 do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Artigo 6. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Rio Verde para operacionalizar ações de resolução de conflitos que envolvam a administração pública. Esta lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogada disposições em contrário, Gabinete do Prefeito Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 80/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado. Aprovado por unanimidade. Solicito, secretário da mesa, vereador Turival, que faça a leitura do projeto de lei 88/2016, que concede medalha de mérito ao Dr. Maurício Nassau Arantes Lisboa, em primeira discussão e votação. Agora deu certo.
Projeto 88, 2016. Câmara Municipal de Verde aprova. Fica-se de medalha de mérito Dr. Maurício Arantes Lisboa com homenagem a reconhecimento e colaboração do desenvolvimento socioeconômico, cultural e Rio Verde às pessoas abaixadas. Selva, Campos Monteiro e Valdir Merico Portillo. Parágrafo único. O evento solene referente à condecoração máxima que o Governo Municipal concederá às pessoas relacionadas no caput deste artigo acontecerá em data a ser definida por chefe do Poder Executivo. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor da sua publicação. Gabinete Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 88, que concede medalha de mérito, e a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Não está? Vou votar, lá em cima. Já foi. Não, aí. Vai, não sei. Segurar? Aprovado por unanimidade. Agora o veto, vamos votar os vetos e o veto será nominal. Solicito secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do ofício 70, veto total autógrafo da lei 6.618. Faz o quadradinho. Mensagem de veto total autógrafo que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Assistência à Criança Portador de Microcefalia e Autos Providência. Cumpre comunicar que na forma disposto no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 40 dessa lei, decido vetar integralmente o autógrafo da lei de autoria do Poder Legislativo, qual dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Assistência à Criança Portador de Microcefalia e Autos Providências. Espera aí um pouquinho. Vereador Iturival, acata. Acata ou não, veto? Sim ou não? Sim, você vai estar votando pro prefeito. É só para explicar aqui com a dúvida do vereador Iturival, o sim acata o veto, o não derruba o veto. Então, para deixar bem, para não ficar confuso. Se votou sim, votou a favor do veto. Votou não, é contra o veto. Então, vereador Iturival, sim ou não? Sim. Sim. Iturival, sim. Vereadora Náudia. Contrário ao veto. Contra o veto. Vereador Celso. Senhor presidente, eu voto acatando o veto do prefeito, até porque, pelo que eu entendi na justificativa, né, o projeto ele é inconstitucional. E dentro dessa ótica, né, o nosso voto é pelo acatamento do veto do prefeito. Vereador Nazão. Acata o veto. Vereadora Maria José. Não. Vereador Leil. Sim. Vereador Casagrande. Sim, acata o veto. Vereador Luciano. Acata o veto. Vereador Luiz. Não. Acata o veto. Vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, eu sou contra o veto. Vereador Zé Antônio. Sou contra o veto. Vereador Leonardo. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Idelso. Rejeito o veto. Rejeito o veto. Vereador Lucivaldo. Rejeito o veto. Vereador Eliene. Acato o veto. Vereador Paulo Henrique. Sim. Sim, acata o veto. Sete sim e 6 não. Acata o veto. 7 sim.
Quase vocês põem, eu vou desempatar. Empatou, Irã. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do ofício 86/2016, veto total à lei 6.634. Não, vai deixar por último, para dar mais discussão. Veto. Parecer 75. Trata-se o veto total ao toque da lei que proíbe arma de brinquedo em qualquer das suas formas, a comercialização de Rio Verde da outra providência. Fica distribuído ao Vou derrubar o veto. Por força do disposto. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que, usando as prerrogativas concedidas pelo artigo 48, parágrafo proíbe a comercialização de arma de brinquedo em qualquer das suas formas no município de Rio Verde da outras providências. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um lobby, pedir aos vereadores que a gente derrube esse veto. Nós estamos vivendo o pior tempo para se falar em segurança pública do país. E não é Rio Verde, e não é somente aqui na nossa cidade, não. Isso não é um benefício ou uma vantagem do povo de Rio Verde brigar por isso, não. É o Brasil inteiro. E eu não vejo prejuízo nenhum para nenhum comerciante em relação a vender armas de brinquedo. Eu, que trabalhei como repórter policial por 7 anos, é possível constatar um índice de ocorrências policiais baseadas no artigo 157, que é assalto à mão armada, e nesses índices, 10% dos meliantes que seriam presos pela polícia, podia constatar que estavam usando armas de brinquedo. Eu tinha até um bordão que eu falava lá no programa Cadeia, que eu dizia que as flores de plástico não morrem e as armas de plástico também não matam, mas amedronta, ela traz prejuízo, porque impossivelmente a vítima, vereadora Náudia, consegue identificar a arma, se ela é de brinquedo ou se ela é de verdade. Até porque você está no auge da pressão psicológica, né? E aí é impossível de você identificar. Eu não vejo prejuízo nenhum para o comércio, eu não vejo dificuldade nenhum em aprovar essa lei, até porque em outros municípios já tem. E aí vem aqui um justificativo da inconstitucionalidade. Tudo, hoje, tudo que nós pudermos fazer para diminuir a violência, a criminalidade, eu acho que é salutar. Então, eu vou aguardar minha vez de votar, mas já quero adiantar que eu sou contrário ao veto e pedir aos parlamentares que a gente derrube esse veto. Não tem dificuldade nenhuma para isso. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, só para que a gente possa ficar mais tranquilo na hora de estar emitindo o nosso voto em relação à questão do veto, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao secretário para que ele lesse novamente a justificativa do veto. Com a palavra, vereador Zé Antônio. Senhor presidente, eu também vou votar contra o veto, porque ontem mesmo nós tivemos exemplo aí, de assalto com arma de brinquedo. Então, temos que inibir e proibir pelo menos um pouco dessas armas. Vai vir armas de fora, tudo bem, mas pelo menos em Rio Verde não se comercializa. É só isso, senhor presidente. É só informar o vereador Celso que foi lido 2 vezes. Se tem necessidade de ler terceira vez? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, se possível, até porque no momento que foi feita a leitura, eu estava discutindo aqui uma outra questão aqui em relação à nossa comunidade, não foi possível prestar atenção. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Artigo 22 da Constituição, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88, diz o seguinte:
bem como o tema já ter sido disciplinado pela Lei Federal 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento. A justificativa diz, líder, que trata-se de uma matéria para ser discutida a nível nacional, que nós não podemos alterar, mas nós temos aqui o nosso Código de Postura Municipal, né? E se nós formos aguardar alteração em Constituição ou que o Congresso vote uma matéria destinada a Rio Verde nesse nível, tão pequena proporção, não vai ser acontecido nunca. Eu acho que dentro da lei orgânica do município, nosso Código de Postura permite que a gente faça isso, sim, e não vejo prejuízo nenhum. Apenas respondendo a pergunta do senhor, está dizendo que não é da nossa alçada legislar sobre essa matéria que é a nível nacional. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder de governo, vereador Celso. Senhor presidente, entendo perfeitamente, até porque, conforme foi muito bem dito pelo novo vereador Manuel Pereira, tudo que nós pudermos fazer em relação a combater a criminalidade teria que ser feito. Tem também que ter o cuidado, né, senhor presidente, de estar respaldado pelas legalidades, pelos trâmites corretos e legal em relação, né, a todas as matérias que for votada aqui nesta casa. Dentro dessa ótica, senhor presidente, pelo que eu entendi, conforme o novo vereador Manuel disse, é uma matéria que tem que ser discutida no âmbito nacional. E pelo que está o veto, obviamente está obedecendo essa discussão a nível nacional, por isso veio o veto. Assim sendo, senhor presidente, não fui solicitado para poder emitir meu voto, mas antecipadamente então, senhor presidente, dentro dessa ótica, acabou que ficou para mim aí um entendimento, mesmo entre uma necessidade e uma legalidade, senhor presidente. Entendo sim que a matéria é de fundamental importância, mas como não consegui fechar isso, senhor presidente, vou me abster de estar votando o veto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manuel Pereira. Só para esclarecer o líder de governo, senhor presidente, que aqui está claro, a Lei 10.826 de 2003 trata de desarmamento. Estatuto do Desarmamento. Arma de brinquedo não está incluído Estatuto de Desarmamento, até porque é arma de brinquedo. É uma legislação municipal. Você pode alterar ela na lei orgânica ou no Código de Postura do município. Apenas os fiscais de postura vão acompanhar esses camelódromos e camelôs que trazem essas armas de brinquedo. Tá? Então trata-se da lei do desarmamento. Quando fala lei do desarmamento, são armas que matam. Então essa não está incluso, porque a arma de brinquedo não é inserida no Estatuto de Desarmamento. Nós podemos sim legislar nesse assunto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Turivaldo. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa. Seguindo aqui, dentro do raciocínio do nobre Edil Manuel Pereira, queria dizer que essa matéria trata de uma reunião que esteve aqui com a presença de membros do Ministério Público, de associações, de diversos segmentos da sociedade, em que a gente se pautou da necessidade desta casa e da comunidade de Rio Verde, da sociedade como um todo, dar um respaldo para que nós possamos mostrar que estamos preocupados com a segurança, mesmo sabendo que a legislação vigente, que é a lei federal, resguarda algumas inconstitucionalidades a respeito da matéria em pauta. Mas eu acredito e peço aos nobres pares dessa casa, até em respeito ao trabalho, em consideração que a sociedade espera dessa casa, que nós criamos pelo menos uma polêmica, mesmo criando uma lei que ela é menor, mas que vai, como eu vou dar um exemplo, quando foi naquela época que criou aqui em Rio Verde a lei proibindo para plantar cana, ela era menor, a federal que o Paulo Roberto fez, e virou uma situação que criou embaraço jurídico e as pessoas não darem que foi uma coisa que foi viável que o Paulo fez naquela época. Da mesma forma,
é o projeto de lei da Saneago, que é inconstitucional, não sabe, constitucional não, que ele é uma matéria difícil, mas essa casa está dando esse respaldo, e eu peço apoio para podermos chamar a sociedade, chamar o Poder Judiciário, chamar alguém para a discussão a respeito dos assuntos que são de extremamente importância para a sociedade. E nesse caso específico, que é a arma de fogo de brinquedo, é uma situação, como diz o Manuel, que é uma realidade que nós vivemos e precisamos criar um mecanismo que faça com que o comerciante, o empresário, tenha medo de comprar, porque tem uma lei municipal, que ela não tem eficácia, em detrimento, para ser uma lei menor do que a federal, mas vai criar um constrangimento e uma maneira que ele pense duas vezes e realmente possa dificultar a comercialização de arma de fogo no município de Rio Verde. E é uma coisa que vem extremamente ao encontro dos anseios do que o povo quer de segurança. Foi uma matéria discutida aqui em reunião, em buscarmos soluções, como criar a faixa de motos, né, no semáforo, que é uma coisa que eu acho que é importante. Nós precisamos criar alternativa que venham trazer algum tipo de motivação para que as pessoas tenham dificuldade de entender que nós estamos procurando buscar dar melhor visualidade na matéria que se discuta a segurança no município de Rio Verde. Por isso, eu voto contra o veto do prefeito. Em votação, veto à Lei 6.634 de 2016. Vereador Iturival, acata ou rejeita? Rejeito. Vereadora Náudia. Vereador Náudia rejeita. Vereador Anazão. Vereador Leilton. Rejeito o veto. Vereador Lucivaldo. Rejeito o veto, senhor presidente. Leonardo. Rejeito o veto. Vereador Idelso. Rejeito o veto. Vereador Nilton. Rejeito o veto. Vereador Manel Pereira. Rejeito o veto, senhor presidente. Vereador Zé Antônio. Rejeito o veto. Vereadora Maria José. Rejeito o veto. Vereadora Eliane. Rejeito o veto. Vereador Luiz. Rejeito o veto. Rejeitado por unanimidade. Solicito, secretário da mesa, vereador Iturival, que faça leitura do veto total à Lei 6.635. Veto total ao autógrafo da Lei 6.665, que dispõe sobre a implantação de faixa de retenção, recurso exclusivo para motocicletas no semáforo e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Senhor presidente, mais um exemplo de um projeto que está chegando nessa casa, um veto, e que trata do mesmo assunto que a segurança pública. Mesmo assunto que a segurança pública. E aqui não discutir Constituição, quem agora está me dizendo aqui na justificativa que isso cabe ao Conselho Nacional de Trânsito. Para aí, nós estamos procurando uma forma de amenizar a consequência para o cidadão. Somente isso, vereador Lucivaldo. Somente isso. E se nós formos aguardar uma legislação de trânsito, assim como nós conhecemos o que é o Detran, o que é a legislação de trânsito, que amanhã multa quem está com os faróis apagados, aí no outro dia já não multa, que amanhã obriga o cidadão a ter kits de primeiros socorros que depois já não precisa, que amanhã exige um simulador para que tire e depois já... Então não dá para aguardar. Isso aí trata-se, queridos parlamentares e internautas, da construção de uma faixa de retenção para motocicleta. Ou seja, quando você para no semáforo, às 10, às 11, à meia-noite, que você tem a obrigação de parar no semáforo, encosta o motoqueiro do seu lado. Você já tem a sensação de entregar a sua carteira. Ou aguardar que você está sendo assaltado. É apenas que construa uma faixa de retenção logo depois da faixa de domínio, onde você tem que parar o seu automóvel, para que o motociclista passe do seu carro e pare na faixa de retenção do motociclista, porque você, como motorista, está enxergando ele na sua frente, não do seu lado. Não do seu lado,
às vezes te dando a impressão que você vai ser assaltado. Quem de nós, cidadão, amigos, colegas, você, vereador, que já parou, às vezes às 10 horas, o cara para do seu lado e fala, agora sou eu a próxima vítima. Porque o cidadão de bem, no mundo que nós vivemos, vereadora Náudia, fica na fila e aguarda a vez de ser a próxima vítima. E nós não sabemos a hora que isso acontece. Agora dizer que da inconstitucionalidade, eu fiz uma pesquisa, vereadora Náudia, senhor presidente. Em São Paulo já são 5 cidades que estão implantando as faixas de retenção de motociclista. Em Curitiba, em Porto Alegre são 3 cidades que já estão implantando. No Rio de Janeiro são 8 cidades que já estão implantando. Eu não vejo por que nós também não saímos na frente e já implantar essa faixa de retenção de motociclistas, que talvez evitaria mais um assalto, mais uma bala perdida, mais um tiro, mais uma família sendo roubada e sendo massacrada e assassinada como se a vida não valesse nem R$10, nem R$15, senhor presidente. Eu não vejo diferença nenhuma e não vejo dificuldade do município de Rio Verde não ser postado como exemplo nos primeiros municípios do estado de Goiás a instalar a faixa de retenção do motociclista. Então, meu voto é contrário ao veto e peço aos parlamentares que também se posicionem dessa forma, senhor presidente. Em votação, veto total à Lei 6.635. Vereador Iturival, acata ou rejeita o veto? Rejeito. Vereador Iturival rejeita. Vereadora Náudia. Vereadora Náudia rejeita. Vereador Anazão. Vereador Anazão rejeita. Vereador Leilton. Rejeita. Vereador Paulo Henrique. Rejeito. Vereador Lucivaldo. Rejeita o veto, senhor presidente. Vereador Celso. Me abstenho, senhor presidente. Uma abstenção do vereador líder de governo. Vereador Leonardo. Rejeito. Vereador Idelso. Rejeito. Vereador Nilton. Rejeito. Vereador Manel Pereira. Rejeito o veto. Vereador Zé Antônio. Rejeito o veto. Vereadora Maria José. Rejeito o veto. Vereador Eliene. Rejeito. Vereador Luiz. Abstenho o voto. 12 abstenção. Vereador Luciano. Rejeita. (14) rejeita e 2 abstenção. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do veto autógrafo da Lei 6.618, de sua autoria, que dispõe sobre a criação do programa... Não, isso não. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura. Faça a leitura do veto total autógrafo da Lei 6.636, que requer revogação da autorização que concedeu a celebração contratual entre o município de Rio Verde e a Saneago sobre a rede de esgoto, de autoria do vereador Iturival. Solicito que faça a leitura. Senhor presidente, cumpre-me comunicar-lhe que, da forma do disposto do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, ao examinar o autógrafo da Lei 6.336, originária dessa Casa de Leis, que requer a revogação da autorização que concedeu a celebração contratual entre o município de Rio Verde e a Saneago, de 16 de agosto de 2016, vejo na contingência de opor-lhe veto total pelos... Veto total. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manel. Senhor presidente, como que eu vou votar acatando um veto desse? Isso aqui foi motivo, vereador Idelso, de assunto mais de 3 anos nessa casa aqui. Salvo engano, mais de 3 anos de discussão nessa casa. Odebrecht já foi convocado,
Aí eles vieram com aquele circo todinho armado, telão, firulas e caminhões, e né, trouxeram a comitiva inteira, né, para justificar o injustificável, né? Sabemos das constituições, da constitucionalidade do projeto ou da inconstitucionalidade do projeto. Alguém vai dizer para nós, não é não necessário a Câmara Municipal votar ou não esse projeto do Iturival, porque o Executivo pode tomar conta sozinho. Mas eu dizia agora há pouco, da semente que foi plantada e que abriu a mentalidade dos outros prefeitos eleitos, dos 4 municípios, que possivelmente eu começo a acreditar, viu, vereador Iturival? Começo a acreditar que a gente pode ter até um êxito nessa quebra desse contrato. Começo a acreditar. Ainda vou esperar, porque essa novela terão outros capítulos, né? E eu estarei atento para assisti-las e acompanhá-las, não apenas com os meus óculos, mas com lupa, para que não passe nenhuma vírgula. Eu quero já adiantar o meu voto. Meu voto é contrário a esse veto, porque alguma providência precisa ser tomada. E que seja agora. Vamos pegar a onda. Não é a onda da marolinha citada no passado, mas nós precisamos pegar a onda agora, né, como bons surfistas, e tentar fazer a quebra desse contrato. Eu ainda vejo muita dificuldade, mas eu vejo já uma pequena luz no fim do túnel. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Iturival. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, público presente, imprensa, no que tange a respeito desse veto e dos outros, eu queria deixar claro aos nobres pares que nós entendemos e jamais foi da nossa parte dos outros vereadores que compõem a base do prefeito uma retaliação contra o prefeito, muito pelo contrário. Nós sabemos que às vezes o prefeito também tem o mesmo pensamento que nós, mas pela legislação ele tem um compromisso da legalidade e a Procuradoria deu parecer, e nós temos que entender que da ilegalidade, às vezes da inconstitucionalidade da lei. Mas antes disso, nós temos que ter a responsabilidade, como legisladores e como defensores e fiscalizadores da sociedade rioverdense, nós temos que ter o compromisso, como tivemos na reunião que tivemos aqui, a respeito da segurança. Por isso que eu acho que essa casa, não como afronta, mas sim como satisfação à sociedade rioverdense, que nós temos um compromisso com o povo de Rio Verde, naquilo que tange, na seriedade do trabalho, no comprometimento, que a gente entendeu que da segurança é um clamor de toda a sociedade rioverdense. Por isso que trabalhamos sobre isso. No que tange ao processo em pauta agora, que é a revogação da concessão da Saneago, é um trabalho que essa casa tem mais de 3 anos, que ela buscou, acompanhou, fiscalizou a falta de competência, a inércia, a falta de comprometimento, principalmente da subdelegada, que foi subdelegada, que é a Foz. Então, nós não podemos, mesmo sabendo da dificuldade, essa casa tem que dar uma satisfação e mostrar, mesmo sabendo que quando o Executivo fez essa parceria, fez essa delegação, foi na intenção de poder trazer uma agilidade no sistema de esgotamento e saneamento básico da cidade de Rio Verde. Mas como diz na matéria que está no Popular, que eu li essa semana, hoje a Saneago está com a situação muito melhor do que a Odebrecht, do que a Foz. Então hoje a Saneago teria muito mais condição de fazer o serviço, prestar o serviço à sociedade de Rio Verde, do que a subdelegada. E melhor do que isso, o município de Rio Verde tem muito mais condições de prestar o serviço à sociedade de Rio Verde do que a Saneago. Basta ver os exemplos que nós temos em outros municípios que já são municipalizados. Sabemos das controvérsias, das dificuldades, como diz o meu companheiro Manuel Pereira, de poder fazer a compensação e fazer esse encontro de contas do projeto, do que foi aprovado. Mas nós não temos dúvida que é viável,
Basta crer que hoje os prefeitos eleitos desses municípios que têm o contrato já estão estudando e vendo que é perfeitamente legal e viável essa revogação do contrato. Por isso, eu peço aos nobres pares que vão estar aqui na próxima legislatura, que acompanham isso. Você, Manuel, te passo esse bastão com muito orgulho, que você carrega essa bandeira, que ela é uma bandeira do povo de Rio Verde e precisa ser respeitada e levada à frente. Então, me sinto muito orgulhoso nesse trabalho que essa casa fez. Nós buscamos toda maneira para que isso fosse acompanhado, que fosse feito o trabalho a contento, que quando foi subdelegado e foi delegado, esperávamos que um trabalho que viesse de encontro com os anseios da sociedade de Rio Verde. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, e o que se mais viu na sociedade, o clamor e a ineficácia, a ineficiência da delegada e subdelegada. Por isso, é um projeto que vem trazer para que a sociedade discuta e os membros e os entes envolvidos possam, acima de tudo, trazer o compromisso que o povo quer, que a água e o esgotamento básico seja feito de acordo com o que o povo merece. Muito obrigado e peço que o meu voto é contra o veto. Essa palavra. Com a palavra, vereador Idelso. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento da mesa diretiva, os vereadores, imprensa, público em geral, os internautas que nos assistem no dia de hoje. Senhor presidente, esse veto que veio, a gente já esperava. E essa luta, como o Manuel Pereira mesmo disse, é uma luta, Manuel Pereira, que eu quero ressaltar e deixar registrado que essa luta, ela começou, foi conosco. Foi aqui nessa Casa de Leis, onde muitas pessoas não acreditavam que esses parlamentares tinham coragem de enfrentar tamanha audácia da Odebrecht. E Vossa Excelência lembrou muito bem, que até lembro como se fosse hoje, quando estava chegando aqui nesta Casa de Leis, me assustei. Se eu fosse um homem medroso, teria voltado. Eu pensei que era um campo de guerra. Quando a gente chegou aqui, que tinha todos aqueles maquinários, caminhão, carro, e todos funcionários aqui dentro desse plenário aqui, enquanto nós estávamos aqui, os 21 vereadores, defendendo a sociedade, o nosso município, sabendo que não tinha nenhum cidadão aqui popular aqui dentro do plenário, mas estava todo o quadro funcionário da Odebrecht aqui. Aquilo foi um afronto. E no início eu ainda falava, a briga é grande. A briga aqui é grande, mas vamos lutar. Hoje nós estamos aqui, vou encaminhar meu voto contra o veto, sou contra o veto, para que possa, mesmo sabendo do projeto, o projeto que a gente sabe foi um projeto muito bem feito, claro, bem feito para o lado deles, para o lado da Odebrecht, mas que alguém tem que fazer alguma coisa. E esta casa aqui não está pegando a onda, não. Outros municípios estão pegando a onda de Rio Verde, porque fomos nós que tivemos a coragem de travar essa batalha aí. E acredito assim que outros vereadores e prefeitos vão também. Pelo menos eles vão ouvir. Vamos ouvir a comunidade, a sociedade, através desta Casa de Lei, dos vereadores que aqui passaram e que vão ficar aqui ainda. Então, o meu voto é contrário a esse veto. Pela ordem. Pela ordem. Vereador Nazão. Está desligado, não? Problema. Senhor presidente, senhores vereadores e público nos honra com a presença. Senhor presidente, pedi pela ordem para que fosse constado com presença honrosa do meu filho, futuro engenheiro civil, Cristiano, e também do vereador eleito, o Soldado Fernando, nosso colega aí. Senhor presidente, e esse veto também eu quero votar contrário a essa matéria, senhor presidente. Essa Odebrecht, ela é vergonhosa, sabe? Vem para Rio Verde e não resolveu o problema do saneamento de Rio Verde. E eu quero ficar do lado do povo, sabe, senhor presidente? Eu vou votar contra essa matéria, sabe, esse veto. Muito obrigado, senhor presidente. Solicitar ao secretário Marivane que consignata a presença honrosa do Cristiano e do vereador eleito no último pleito, vereador Soldado Fernando, que já foi vereador conosco aí também, né, vereador Nazão?
muito nos honra com a presença aqui. Será um defensor da segurança pública aqui na nossa Câmara. Agradecer a presença dele. Em votação, veto a Lei 6.636. Vereador Turival. Acata ou rejeita? Rejeito. Vereadora Náudia. Vereador Nazão. Rejeito o veto. Vereador Leilton. Rejeito o veto. Vereador Paulo Henrique. Rejeito o veto, senhor Vereador Lucivaldo. Rejeito o veto, senhor presidente. Vereador Celso. Abstém, senhor presidente. Uma abstenção. Vereador Casa Grande. Rejeito o veto. Vereador Leonardo. Rejeito o veto. Vereador Idelso. Rejeito o veto, senhor presidente. Vereador Nilton. Rejeito o veto. Vereador Manuel Pereira. Rejeito o veto, senhor Vereador presidente. Zé Antônio. Rejeito o veto. Vereadora Maria José. Rejeito o veto. Vereador Luciano. Rejeito o veto. Vereador Luiz. Rejeito o veto. Vereadora Eliene. Rejeito, senhor presidente. Rejeito e uma abstenção. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhores vereadores, público presente, convoco para a próxima sessão extraordinária em 10 minutos. E declaro encerrada a presente sessão. Não é porque vai fazer as